Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você. Muito bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos aqui a Palavra de Deus, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Lição 3, o chamado de Deus para a missão. O verso para memorizar é aquele famosíssimo verso que nos mostra qual o propósito que Deus tem no coração a nos dar o Espírito Santo. Você se lembra que o Espírito Santo é a força que move a igreja. Sem ele, nosso testemunho não é eficaz, não convence ninguém. Agora, com ele, nós faremos proezas. Então, qual é o objetivo? Lá em Atos 1, verso 8, você há de acompanhar comigo, diz assim, ó: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Querido amigo, querida amiga, eu quero dizer para você que os propósitos de Deus sempre se cumprem. Ele é o verdadeiro Senhor da história, é Ele que comanda tudo que acontece aqui nesse pequeno planetinha. Os seres humanos tentam frustrar. Tolos seres humanos acham que podem frustrar os propósitos de Deus. Olha, Ellen White diz assim, ó, essa dispersão, quando fala sobre a dispersão do povo que estava lá na Torre de Babel, lembra? Eles construíram a Torre de Babel para ficarem todos juntos. Aí Deus veio e confundiu a língua deles. Você há de se lembrar da ordem que Deus deu a Adão lá no Jardim do Éden: crescer e multiplicar e encher a terra. O propósito de Deus é que a humanidade desfrutasse desse lindo planeta, exuberante planeta que ele havia criado. Mas aquele grupo não, desafiando o Criador, resolveu ficar somente num só lugar. Deus viu que aquele motivo era um motivo egoísta. Desceu, confundiu a língua e eles se espalharam. E Ellen White vai dizer assim, ó: essa dispersão foi a estratégia usada para povoar a terra. E assim o propósito do Senhor se cumpriu pelo mesmo meio que os homens haviam empregado para impedir sua realização. Tá vendo? Olha, tomaram um caminho para evitar o propósito de Deus, mas foi nesse caminho que o Senhor Deus cumpriu o seu propósito. Não adianta, a Bíblia fala que agindo eu, Deus dizendo, agindo eu, quem impedirá? Se Deus quer, não há homem que impeça. Então, a partir de então, ele continua, né, o seu processo de redenção dessa terra. Levanta Abraão. Abraão tinha que sair da sua terra para ir para uma terra, outra terra que ele não conhecia, a fim de se tornar uma testemunha do poder de Deus. Onde Abraão chegava, o que ele fazia? Levantava o altar e adorava o Senhor. Quando ele saía daquele local, aquele altar ficava ali como testemunho de que ali se adorou o Deus de Abraão, né? O Deus de Abraão. Assim também foi o de Isaac, Jacó e assim por diante. Lá em Jerusalém, no tempo do Novo Testamento, eles queriam ficar somente em Jerusalém. Deus permitiu que viesse perseguição sobre o povo e dispersou o povo por várias cidades. E diz a Bíblia que enquanto eles estavam indo, pregavam o Evangelho. Aliás, Mateus 28, versículo 19, o texto original no grego, traz uma conotação de movimento. A nossa tradução diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. Porém, ali o verbo está no gerúndio. Indo, façam discípulos. Ou seja, já que vocês foram, façam discípulos. Enquanto vocês estão indo, façam discípulos. E assim eles fizeram e alcançaram grandes territórios e muita gente. Nessa semana nós iremos avaliar o chamado de Deus para nós, para que saiamos do nosso círculo de conforto, né? E Deus nos desafia a alcançar mais pessoas, mais gente, mais território. Aliás, é assim que as coisas chegam ao seu final. Jesus nos lembra lá em Mateus 24, 14, que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Assim como eu, você também deseja que todas as coisas cheguem ao fim, né? Estamos aí presenciando essa barbárie que está acontecendo lá na Terra Santa. Os seres humanos se degradaram a um nível mais baixo possível. Não tem mais amor pela vida. Você viu aí, você está vendo, acompanhando essa guerra hedionda, absurda, que acontece lá em Jerusalém, em Israel. Nós desejamos profundamente que Jesus volte logo a essa terra. Meu amigo, não nos é dado somente o privilégio de esperar Jesus voltar,
mas também de apressar a volta de Cristo. Pastor, como que eu apresso a volta de Cristo? Só um meio, pregando o Evangelho. E como que eu vou pregar o Evangelho, querido? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não se preocupe com a palavra que você vai dizer. É o Espírito Santo habitando em você. Te dará a palavra certa, para a pessoa certa, no momento certo. E essas pessoas virão rendidas ao Salvador pelo testemunho que você vai dar. A única coisa que eu e você precisamos fazer é nos colocar em posição. Estamos aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Foi a palavra ou foi a frase que o profeta Isaías disse para o Senhor. Que essa seja a sua frase, que essa seja a minha frase. Quem sabe hoje você pode fazer esse trabalho, hein? Depois que você sair do culto, você sair da igreja, depois do almoço, você sair para visitar alguém hoje. Que tal? Que tal? Eu te garanto, você vai se sentir mais feliz se assim o fizer. Vamos orar? Querido Pai, nos abençoe nesse dia, nesse sábado tão feliz. Usa-nos como seu instrumento, colocando na nossa frente as pessoas as quais o Senhor já está trabalhando por elas. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã começaremos esse estudo propriamente dito. Aproveite bem o seu sábado.